Amém. Então, mais uma vez, bom dia a todos. E vamos ler esse trecho, né? São 12 versículos. Eu vou ler o primeiro, cada um vai lendo um versículo. Então, Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Então, diz o seguinte, o evangelista diz o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Então Jesus lhe disse: Veste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o sem morto. Gradualmente descia o sacerdote que foi pelo mesmo caminho, e eles vendo-o passou por lá. Qual desses três me parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Texto conhecidíssimo, né? Eu acho que todos aqui, pela idade, aí, já devem ter ouvido falar desse texto. A gente vai relembrar um pouquinho, que às vezes é interessante relembrar, só para a gente ter entendimento, né? Eu botei algumas figuras ali que são interessantes. A primeira lá é do reverendo Carlos Ribeiro Caldas Filho, que foi o autor da lição. A gente sempre gosta de dar o crédito. Ele é professor lá no Mackenzie, uma pessoa que estudou bastante, né? Aqui tem uma mão ajudando a outra, né? Às vezes a gente tem que ajudar a mão. Quem já andou de barco aí, precisa saltar de um barco para o outro, tem que dar a mão, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Você tem que agarrar e tem que segurar firme, tem que confiar no outro, né? Senão você cai dentro da água. Você tem que pular de um barco para o outro, né? Então tem que estender a mão, né? Tem uma outra estendida de mão, que é quando você vai para sangue, né? Então, às vezes você tem que chegar lá, o sangue tem que estender a mão. E eu botei aquele barco ali, apesar de a gente não conseguir identificar bem a figura ali, tem um guarda da polícia costeira, né, do mar, e tem um barco ali cheio de pessoas. É bastante atual aquela foto ali, porque aqueles são imigrantes que estão imigrando, né, estão saindo dos seus países, normalmente fugidos da guerra, e estão indo para a Europa, estão chegando lá em barcos, estão morrendo na travessia lá, tentando ir para a Europa. E, de certa forma, são nossos próximos, digamos assim, próximos das pessoas que estão lá na Europa, né? Até tem muita gente hoje fazendo críticas, né? Um dia os europeus foram nossos imigrantes, eles eram aqui no Brasil, né? Mas hoje eles não querem muito os imigrantes lá, né? Mas, de certa forma, são pessoas aí que precisam de ajuda. A gente já está recebendo imigrantes aqui no Brasil, né? No Acre lá chega bastante imigrantes, muitos do Haiti, da República Dominicana, né? Eu tenho contato com a igreja de Criciúma lá, eles têm haitianos na igreja, os haitianos estão vindo, né? E eles às vezes querem igrejas, querem pessoas, né? Para auxiliá-los. Bom, pode passar para a próxima. A agenda nossa hoje é o texto básico, definições, introdução.
Hoje só tem 2 copos, não tem 3. Normalmente tem 3, olha lá. Tornar-se o próximo de alguém é superar barreiras. E depois tornar-se o próximo de alguém é superar barreiras por amor. E depois eu botei uma prática lá, mas não se preocupe que é bem tranquilo, não tem nada complicado. A dona Jaza, ela às vezes, eu quero ir à igreja, mas tenho medo de fazer pergunta. Ela sempre me fala isso. Mas olha só, vamos à introdução da lição, pode passar lá. O texto a gente já viu, né? Um texto bastante conhecido, quem é o meu próximo. Um detalhe desse texto é que ele é uma parábola. Uma parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de uma linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo isso erroneamente confundido com uma fábula. Então, a parábola é uma narrativa, uma história. Tem gente que confunde com fábula. Fábulas são animais que falam. Não sei se vocês lembram lá da gente é bem jovem, eles falam das fábulas, né? Que são os animais, a formiga falando com tal. Era muito comum entre os hebreus. E seu principal contador de parábolas foi Jesus Cristo, que possui várias parábolas registradas no Novo Testamento. Trata-se, pois, de uma narrativa alegórica que, por meio de uma comparação, analogia, transmite um preceito moral religioso. Então, Jesus Cristo foi notável pelo uso de parábolas, né? Eu botei uma figurinha da matemática ali, quem é engenheiro aí, quem é da matemática aí já viu, né? Porque lá a parábola também é um desenho, aquele desenho ali, né? A gente tem antena parabólica, né? Também, né? Eu até botei ali por curiosidade, né? Que elas não têm uma relação assim muito direta. Qualquer dia eu vou procurar bem direitinho lá porque que elas têm têm o mesmo nome, né? Mas, de fato, Jesus contava várias parábolas. E a gente tem nessa parábola aqui, a do bom samaritano e a do filho pródigo, talvez as duas parábolas que nem aquelas pessoas que não são cristãos às vezes sabem, por ouvir falar, por alguém contar, por usar o exemplo. Pode passar mais um lá. E vamos à introdução da lição agora, eu acho isso, a introdução da lição. Olha só, eu coloquei lá, Jericó a Jerusalém são 25 quilômetros, né? Eu não sei se alguém aqui já esteve lá, se já passou, acho que não. Quem? A senhora já passou. Como é que está esse lugar hoje lá? Ele está diferente? Provavelmente já é urbanizado, já tem uma estrada, né? Muito boa. Uhum. Uhum. Bastante deserto. Se hoje é assim, imagina há 2000 anos atrás. Era um lugar bastante complicado, né? E era um lugar que tinha muito assalto, né? Muitos salteadores. Então não era uma região muito boa de se passar sozinho. Normalmente se passava em caravanas. Mas vamos lá ao que diz a introdução da lição, né? Olha só, primeiro parágrafo ali na primeira parte, na introdução. O texto de Lucas apresenta um diálogo extremamente interessante entre Jesus e um erudito, especialista não apenas na lei de Moisés, mas também na complicada, minuciosa tradição oral que se desenvolveu em Israel ao longo dos séculos em torno desta lei. Então, olha só, um erudito, um intérprete da lei, seria hoje como um advogado, a gente pode dizer até um advogado do direito canônico, um advogado da igreja, uma pessoa que entende das leis da igreja. E ela, numa conversa com Jesus, o texto fala ali, né, que querendo pôr Jesus à prova, né, querendo testar Jesus, ele faz uma pergunta. O texto mostra uma típica conversa de judeus em que não raro uma pergunta respondida com outra. Então, o intérprete da lei perguntou a Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? E obviamente que esse advogado, que esse intérprete da lei, sabia a resposta, né? A isto respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhes disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Quando você põe alguém à prova, quando você põe alguém em xeque, como a gente diz,
você quer que ela dê uma resposta polêmica, você quer que, às vezes você quer gerar alguma confusão. E na realidade lá Jesus não fez isso, né? Jesus disse, olha, está tudo certo, faz isso e está ótimo. O intérprete, querendo se justificar, ficou um pouco incomodado e disse, quem é o meu próximo? Né? Foi uma típica conversa da época lá. Eu até estava me lembrando, antigamente, passava algumas tardes lá na casa da minha avó, quando eu morei um tempo com ela, e no domingo à tarde, sempre depois do almoço, a gente conversava, o pessoal conversava, às vezes ia um pastor para lá, e a gente queria ter a dúvida do pastor, né? E aí o pessoal começava a fazer aquelas perguntas, da onde a gente veio, se a gente tem que atender primeiro a família, primeiro a igreja, fazia aquelas perguntas capciosas, às vezes para deixar o pastor numa saia justa, né? Colocava assim e ficava fazendo perguntas. Hoje em dia, não sei quem tem avó aí, quem se reúne em família, talvez ainda tenha muitas perguntas, né? Família menor não tem muitas perguntas. Mas na época era assim, e lá os judeus tinham a forma deles conversarem, obviamente. Né? E seguindo ali o que diz a lição, né, o interlocutor anônimo de Jesus, aquele especialista, tinha a obrigação de saber a resposta, respondeu e demonstrou que sabia, citando Deuteronômio 6,5, em combinação com Levítico 19,18, que fala do próximo. O homem não deu-se por satisfeito e levantando-se, desta vez a pergunta sugerida pelo estudo de hoje: quem é o meu próximo? A partir daí, Jesus não responde diretamente com uma pergunta. Antes conta uma parábola extremamente conhecida. De fato, a parábola do samaritano é, juntamente com a parábola do filho pródigo, das mais conhecidas da Bíblia. E aí vem a situação, né? Quem é o meu próximo? Essa pergunta continua a ecoar nos nossos ouvidos séculos depois de ter sido pronunciada. Então, até hoje, a gente ainda se faz a pergunta, mas quem é o meu próximo? Aquela pessoa da esquina que bate lá no carro pedindo dinheiro? É aquela pessoa que eu encontro doente? Quem é esse meu próximo, né? O objetivo desse estudo é levar uma reflexão a partir do texto lido, a respeito do que significa se tornar próximo de alguém. Então, aqui o autor ele usou uma forma de modificar um pouco. Não é quem é o meu próximo, é como eu me torno próximo de alguém. A responsabilidade muda, né? Com essa afirmação extraída da última pergunta da passagem de Jesus ao intérprete, chegamos ao ponto central da passagem. A questão principal não é saber quem é o nosso próximo, mas como nos tornamos próximo de alguém. Ser próximo de alguém é uma realidade dinâmica, não uma realidade estática. Em outras palavras, você não é o próximo de ninguém, você se torna próximo de alguém. Bom, agora eu botei lá algumas figurinhas para a gente lembrar um pouco da história, né? Um certo homem seguindo o caminho de Jerusalém a Jericó, um caminho bastante perigoso. Ele foi assaltado e não bastasse somente assaltar o homem, eles ainda bateram nele, né? E aí, passando um sacerdote, que era uma pessoa, talvez uma das principais pessoas da igreja, né? Ela, que era um servo da lei, obrigado a agir com misericórdia até com o animal do inimigo dele, a Bíblia fala isso, ele passa de largo, né? Passa de largo, passa correndo, né? O outro era um levita, que era um oficial da igreja, uma pessoa que servia no templo, também passa do lado, passa correndo, né? E a gente pode se perguntar, será que a gente não passaria também, né? Oi? O outro lado da rua, né? Opa, lá tem um problema lá, eu vou me desviar. Só estou eu, olho para trás, não vejo ninguém, eu vou desviar, né? É até um pouco compreensível ali, né? Porque era uma região de assalto, né? A gente pode até levar para esse lado, olha, era meio perigoso parar, mas ele tinha obrigação. O sacerdote, então, não tem jeito, tinha obrigação, né? E aí Jesus conta que uma terceira pessoa passou lá, e era um samaritano. E aí é que vem os meandres dessa história. Primeiro, vocês sabem que os samaritanos não eram pessoas que se davam bem com os judeus.
Esse é um detalhe. O samaritano não se dava bem com os judeus. Os judeus prezavam por uma raça pura, né? Então, normalmente, a religião judaica, as pessoas só se casavam com pessoas da religião judaica, meio com um grau de parentesco. E aí Jesus está contando uma história. Ele não coloca um outro judeu. Ele coloca um samaritano. E o samaritano é o herói da história, não é isso? A gente até não se preocupa muito com isso aqui, porque nós, culturalmente, a gente não tem uma, digamos assim, uma cultura que seja assim discriminadora com as outras culturas. O brasileiro não tem muito isso, né? Agora, o judeu, ele já fica um pouco preocupado com a outra pessoa, né? Os argentinos. A gente até fala aqui que tem digamos assim, uma implicância, né? Mas não é nada grave, assim. Você começa a conviver com um argentino, você convive com uma pessoa como outra qualquer. Mas os judeus não, eles têm uma certa, né? Até hoje eles ainda prezam que as pessoas da família casem com pessoas da própria religião, que sejam judeus propriamente ditos, assim, seguidores da religião. Em outros países do mundo, os árabes, né, eles têm muito essa cultura. Isso é bastante grave. A gente não tem muito isso, a gente não liga muito isso, mas tem países que isso é bastante complicado. Então, por exemplo, eu dou aula para 2 muçulmanos, pessoas de fina estirpe, gente boníssima, assim. A gente não tem uma preocupação, mas em outros locais, não, tem um ocidental dando aula para os nossos filhos, aqueles ficariam bastante problemáticos, né? E Jesus, imagine as pessoas lá, vários judeus em volta dele, e quando ele diz assim, agora vai passar um outro judeu e vai ajudar, eles não, passou um samaritano. Isso deve ter dado um burburinho, deve ter dado um calor, né? Mas vamos um pouquinho mais para frente, olha só. Tornar-se próximo de alguém é superar as barreiras. Primeiro tópico da lição. Conforme já observado, quando perguntado sobre a identidade do próximo, Jesus conta uma parábola, né? Ao fazê-lo, ao não dar uma resposta pronta, Jesus estimula e provoca o raciocínio do seu interlocutor, intérprete da lei, de todos os demais que estavam ali. A partir de um fato conhecido naqueles dias, um assalto a um transeunte, Jesus conta uma parábola que talvez seja a mais desafiadora de todas as que contou. Então, esse assalto, apesar de ser uma parábola, não era algo assim extraordinário, não era algo impossível de acontecer, é algo que recursivamente acontecia, como a gente escuta, né? Alguém subiu uma favela do Rio de Janeiro, errou o carro lá e foi assassinado, né? Esses dias teve uma família lá que entrou lá. Então não é uma coisa muito difícil de acontecer. Quem vai para lá fica até preocupado, pô, não posso bobear aqui, né? É meio comum. Então era mais ou menos o que ele estava falando. Na parábola, o sacerdote e o levita passam batido e não fazem absolutamente nada para ajudar o pobre coitado, que foi não apenas assaltado, mas também espancado. Kennedy Bailey, especialista no estudo de parábolas, a gente já viu que tem especialistas em Bíblia, né? E também tem especialista em estudo de parábola. Ao comentar esse texto, lembra que nos dias de Jesus, os diferentes grupos eram facilmente identificados, mesmo à distância, pelo tipo de roupa que usavam. Desta maneira, o sacerdote e o levita sabiam que jazia à beira do caminho era um judeu como eles. Então, o autor da lição, ele propõe o seguinte, que a pessoa que caiu lá, que foi assaltada, era um judeu, né? Então, aqueles 2 que passaram lá, eu supor, tem uma pessoa lá do nosso grupo. Mas, dada a circunstância, o perigo, acabaram passando batido, passando de largo, trocando de caminho, digamos assim, né? Mesmo assim, preferiram não fazer nada. Esse dado cultural é importante para reforçar ainda mais o ponto que Jesus queria ensinar. Para se tornar o próximo de alguém, é necessário romper barreiras. As nossas barreiras aqui, às vezes, elas não são tão culturais. Nós podemos ter outro tipo de barreira. Às vezes sociais, às vezes barreiras de cunho financeiro. Ele é um pouco mais pobre, digamos assim. Eu não vou me envolver, né? A gente tem essas coisas também aqui. Para ajudar aquele estranho, o samaritano superou barreiras culturais, sociais, religiosas. Olha só o que diz aqui esse próximo texto. Vale lembrar que naquele tempo os judeus e samaritanos nem conversavam.
Alguém pode ler ali João 4:9? Quem lê pra gente aí? João 4:9 é um versículo só. Sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, era o episódio de Jesus falando com a mulher samaritana. Já não era muito comum um homem falar com uma mulher desconhecida, ainda mais uma mulher de samaritana, né? Ela ficou chocada porque Jesus foi falar com ela. Jesus quebrava essas barreiras culturais, né? Alguém pode ler para nós Lucas 9, de 52 a 55? Lucas 9, de 52 a 55. Entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar comida, mas não o receberam. O aspecto dele era de quem definitivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Então, os discípulos, amando de Jesus, a pedido de Jesus, vão numa aldeia lá de Samaritano, e o pessoal percebeu pela vestimenta deles que eles não eram dali, né? E não receberam. Agora os samaritanos com os judeus, né? E eles voltam, os discípulos voltam para Jesus: quer que a gente mande descer fogo para consumir esse pessoal? Imagina o relacionamento que eles tinham, né? Então, para esse samaritano da história ali, da parábola, atender ao judeu, ele teve que quebrar realmente várias barreiras, né? E vocês acham que ele conhecia a pessoa? Provavelmente não, né? Vocês acham que ele amava a pessoa? Ele conhecia, ele tinha algum relacionamento? Essa parábola nos faz pensar essas coisas, né? Olha, ele ajudou alguém que ele não conhecia. Isso é um detalhe importantíssimo. Normalmente a gente quer estar próximo de alguém que a gente conhece, aí é mais fácil, né? Agora, ajudar quem a gente não conhece, como a parábola fala, é algo realmente difícil. Diante desse quadro cultural de desprezo arraigado há tanto tempo, fica claro o impacto que Jesus causou em quem o ouvia. Herói da história era um samaritano, detestado e desprezível, um herege doutrinariamente falando, e não um judeu ortodoxo e conhecedor da doutrina. Então, a parábola do bom samaritano, entre várias mensagens que ela nos traz, uma delas é essa: o samaritano não era o herói da história, aliás, ele era o herói da história, e isso para os judeus foi algo bastante dolorido escutar essa história de Jesus Cristo, né? É como se a gente estivesse contando uma história aqui, e passaram lá 2 presbiterianos e não fizeram nada, e veio uma terceira pessoa, vamos supor lá, uma religião da Umbanda, vamos colocar aqui, passou um bandista e ajudou. A gente ia ficar muito triste, para não dizer irado. Mas é mais ou menos isso que aconteceu naquela época. A história é mais ou menos essa. Então, olha só. O homem rompeu barreiras culturais e religiosas e com isso tornou-se próximo daquele que precisava. Jesus deixa claro que ser próximo de alguém não é uma questão teórica ou intelectual. Antes é uma questão de vida prática. A história de Jesus, da parábola que Jesus contou, ela é uma crítica digamos assim, a área religiosa do povo judeu naquela época, né? Apesar de falar pessoalmente, também fala da instituição religiosa. E aí a reflexão é, né? Que barreiras precisam ser vencidas para que nos tornemos o próximo de alguém? Que barreiras hoje a gente precisa ser vencida para que nos tornemos o próximo de alguém, né? É uma coisa para a gente refletir, né? Às vezes a segurança é uma barreira, né? A gente é muito preocupado com a segurança, né? Esses dias aconteceu um episódio com a gente, até um pouco triste, né? Porque a gente estava passando a noite com o Paulinho no carro e a gente viu uma pessoa cair de bicicleta.
E naquele momento a gente não diz assim, pô, vamos parar. Né? Que às vezes falta isso vir na nossa mente rápido. Pô, vamos parar, vamos ajudar. Né? Às vezes a gente está despreparado, e naquele dia estava despreparado. Né? E a pessoa estava lá, ela ficou lá. Depois a gente fica um pouco mais com até uma polícia vindo ali, que bom. Né? Isso ameniza um pouco a consciência, mas eu tinha que ter ajudado. Né? E com várias pessoas acontece isso. Né? Então a gente às vezes está um pouco despreparado. A barreira da segurança é uma coisa que nos incomoda. A gente fica pensando, né? Pô, tem que... Mas a minha família está aqui, e agora? Né? A sorte do samaritano lá não diz, né? Se ele estava sozinho, estava com a família, né? Quando a gente está sozinho, a gente é um pouco mais corajoso, mas quem está com a família fica mais preocupado. Né? Fica mais... É uma barreira que a gente precisa vencer. Mas vamos para o segundo tópico da lição, é o último já, né? Diz o seguinte: tornar-se o próximo de alguém é superar barreiras por amor. Porque o samaritano da parábola gasta seu dinheiro e perde seu tempo para ajudar uma pessoa que provavelmente não faria o mesmo por ele. Por que ajudou alguém que não conhecia? São perguntas que o autor da lição nos faz. Ele não só ajudou aquela pessoa lá, a pessoa podia morrer se ela ficasse lá, né? Ele pegou a pessoa, botou no animal dele, levou a pessoa para uma hospedaria, cuidou da pessoa, né? Que ele não conhecia. Oi? Uhum. Uhum. Para fazer assalto. De ajudar, da segurança, não? Aham. Como é que você faz? Uhum. Uhum. Não é uma questão fácil, não. A gente anda corrido, né? A gente tem a barreira do trabalho, que, pô, esse aqui eu vou ajudar. Eu parto de um princípio assim, né? Até às vezes a gente fica pensando. Às vezes vem pessoas pedir. Ontem eu estava parado com o carro numa farmácia ali, né? Já parou alguém para pedir dinheiro. Na outra esquina já parou alguém para vender alguma coisa, né? E aí a gente fica pensando, pô, será que esse aqui não é o meu próximo? Né? Porque eu tinha estudado a lição. Será que esse aqui não é o meu próximo? Será que aquele lá que caiu de bicicleta não era o meu próximo? Será que alguém que a gente vê acidentado na estrada? Será que... A gente fica às vezes pensando nisso, né? Bom, eu não sei, nunca fiz um estudo para ver a forma que a gente deve agir nisso, né? Mas eu coloco uma coisa assim, peço sempre a Deus, que Ele toque no meu coração a hora que for, né? Tem um texto da palavra de Deus, está em Filipenses, que diz que nós somos feitura de Deus, criado para as boas obras que Ele já nos preparou de antemão. Então Deus nos prepara boas obras. Agora a gente tem que estar com o coração bem aberto para a hora que for realmente, ó, esse aí tu tem que ajudar, né? Uhum. Confiança em Deus. Não consegue. Vão passar de lado. Você falou uma palavra importante, desprendimento, né? Nesse momento, a fé, o amor que Deus nos dá, Ele nos desprende da racionalidade. A racionalidade é como os dois fizeram, passa, desvia e não ajuda, né?
mais cômodo. Agora, às vezes Deus nos dá esse desprendimento. Tem uma situação, até ela não era tão complicada, mas acho que eu até já falei aqui. Parei numa padaria, que eu nunca ia para lá naquela padaria. Estava eu, a Pet, Paulinho, tudo. Chega lá uma senhora desesperada na entrada da padaria. Aí eu olhei o estranho dentro do carro dela, a mãe dela, que era uma senhora, estava com uns 90 anos, e um tubo de oxigênio desse tamanho. Perdi a chave do carro na padaria. A mulher estava em pânico. Perdi a chave do carro na padaria. Aí ela disse assim, e ela rondava e disse, pô, a gente às vezes não gosta de se intrometer, né? Pô, o que está acontecendo? Às vezes tem que se desprender, né? Mas ela veio no carro, olha, eu perdi a chave do carro e eu tenho que invadir a minha casa para pegar a chave reserva do carro, vir aqui pegar minha mãe e levar para espetar o equipamento de oxigênio lá na tomada da energia. Sabe? Já deixei a Pet lá, entra no carro aí, vamos lá. A mulher olhou, mas tem até um nenenzinho aqui, disse, tem até um nenenzinho aí. Vamos lá. Chegamos lá, ajudamos a mulher a subir, pular o muro, tinha cachorro, a mulher arrombou a casa, não sei como. Voltamos correndo, ela pegou a mãe, trouxe para resolver. Eu achei que até a situação era mais cômoda, né? Mas a gente fica meio assim, né? Pô, se eu vou me envolver nesse negócio, será que se dá algum problema, alguma coisa? Mas naquele momento diz, não, tem que ir. É tu que está aqui, é tu que chegou e é tu que vai. Né? Eu disse para a mulher, entra aí, vamos lá, vamos lá. Ajudamos a mulher a empurrar, a pular o muro, tinha cachorro, um monte de confusão lá, pegou a chave, não sei como é que ela arrombou a casa, né? Pegou a chave, voltamos correndo, né, para tirar a mãe dela daquela situação. Né? São coisas, boas obras que Deus nos faz. Agora a gente tem que ter o desprendimento. Deus tem que estar muito, a gente tem que estar muito próximo de Deus para Ele nos fazer desprender. Né? O homem é muito assim, né? O homem se preocupa muito, a mulher talvez um pouco mais impulsiva, né? Mas o homem está sempre preocupado, né? Eu, principalmente, estou sempre preocupado. O que está acontecendo? A gente tem que estar sempre desconfiado, né? E isso, às vezes, impede a gente de agir como o samaritano agiu. Mas vamos um pouquinho mais para frente para a gente chegar lá na prática, né? Olha só, por que ajudou alguém que não conhecia? Por que o samaritano fez isso? Né? Por que ele gastou dinheiro lá? A resposta é uma só, simples de ser anunciada, difícil de ser praticada, por amor. Só o amor explica uma atitude tão notável e até mesmo incomum. O ser humano é egoísta por natureza, o amor é a única força que consegue romper a barreira do egoísmo. Aí a gente pergunta, né? Mas amor por alguém que ele não conhece? É amor pelo próximo que você não conhece. Esse amor que Jesus tinha quando falou lá com aquelas pessoas que vinham pedir para ele, implorar por um milagre, implorar por perdão. Né? É um amor difícil, não é comum, não é fácil. Né? É oportuno lembrar por algo por demais importante. A parábola nos mostra que amor é atitude, não apenas sentimento. Não é só sentir alguma coisa pela outra pessoa, é agir. O samaritano, como eu comentei, ele não conhecia aquela pessoa lá. Provavelmente, talvez até identificasse que ele era um judeu, que os samaritanos e os judeus não se davam bem, mas ele agiu. Né? O samaritano, olha só, é provável que ao ajudar o homem foi vítima de ladrões. O samaritano não tivesse nenhum sentimento por ele, nem positivo nem negativo. Talvez sentisse apenas compaixão. Compaixão, vocês sabem me definir o que é compaixão, não? Teve compaixão de alguém. É um sentimento assim, ó, é uma vontade de aliviar um sentimento de alguém. Né? Quando a gente vê lá aquelas pessoas lá vindo nos barcos lá para chegar faminto, né? A gente tem uma compaixão por ela. Né? Eu queria aliviar o sofrimento dessas pessoas de algum jeito. Mas às vezes isso passa rápido, né? Passa rápido. Né? Isso é compaixão. Mas o samaritano, ele não teve compaixão, ele não teve só um sentimento, ele agiu. Né? O que importa é que ele agiu, já comentei isso. Fez algo de concreto.
Com isto, aprendemos que para que nos tornemos próximos de alguém, temos que agir. Não precisamos necessariamente sentir alguma relação com quem precisa de ajuda. Muitas vezes temos a doutrina correta, o conhecimento teológico correto, mas nem sempre temos a atitude correta. Conhecemos sistemas doutrinários de cor e salteado, mas nem sempre temos um comportamento correto. Não podemos de modo algum nos esquecer que a fé sem obras é morta. Ao nosso redor sempre há alguém em situação pior do que a nossa. Marco, queria comentar alguma coisa? Não faz pergunta difícil, hein? Não faz pergunta difícil. Uhum. Uhum. Eu só quero vir a nós, né? O vosso reino nada. É uma situação bastante complicada, né? Eu botei alguma coisa prática aqui, só para a gente dar uma olhada. Olha só. Eu botei a prática disso. Como é que a gente... Pet, quer falar? É um desprendimento, né? Mas olha só, eu botei alguma coisa para prática, né? A gente fica... Primeiro, comece dentro das suas possibilidades, né? Porque a regra não é geral. Às vezes tem uma pessoa que é muito de idade, ela não vai poder sair para ajudar, né?
Às vezes ela está lá com um filho que às vezes nem é da igreja, está passando, viu? Ah, vou ligar para a polícia. Está dentro das possibilidades dela, né? De ajudar, né? Mas uma condição, né? Então é começar dentro das suas possibilidades. Não fazer nada. Então é começar dentro das possibilidades. Você não queira pensar no grande sem ter exercitado o pequeno primeiro. Então, cada um sabe das suas possibilidades, a gente não consegue ver a possibilidade do outro. Primeiro, orando, né? Tem que colocar nas nossas orações lá, olha, eu tenho que aumentar o meu amor ao próximo. Eu tenho que estar despreendido para isso, eu tenho que estar disponível para isso. A gente tem que colocar isso em oração também, né? Lendo a Bíblia nos inspira para essas ações. Deus coloca essa parábola do bom samaritano é muito difícil. Deus coloca diante de nós coisas mais fáceis, situações mais fáceis. Então ele já pegou o difícil, né, para a gente não ter escapatória, né? É aquilo lá e pronto. Estando em plena comunhão com Deus e com os irmãos, isso também aumenta o nosso despreendimento, né? Ou seja, a nossa possibilidade de ajudar o próximo, aquele que a gente não conhece, aquele que não vai nos dar nenhum retorno, né? Nem às vezes nenhum obrigado fica, né? A gente ajuda muita gente, às vezes nenhum obrigado vem, né? E também não esperar isso, né? Porque o bom samaritano não esperava nada disso, ele ajudou, agiu, né? Comece pelas pequenas ações. Eu botei ali, não necessariamente doações monetárias, né? Coloquei isso porque às vezes a gente vai passando pela rua, se você for ajudar todo mundo, você deixa a conta do banco numa saída no centro, né? Mas comece em pequenas ações, né? É uma cesta básica, é uma oração, é ligo para alguém lá, que pessoa, às vezes vem uma pessoa chorando, alguma coisa, posso pegar teu telefone, posso te ligar, posso fazer uma oração, posso te mandar uma carta, né? Comece dentro das suas possibilidades. Comece com aquilo que você tem em mãos, né? Aquelas ferramentas. Às vezes não vai precisar uma coisa muito grande, né? Mas uma palavra de apoio, de alguém que está chorando, né? Às vezes, não quero me envolver, mas, vou lá. Né? O pastor falou na semana passada aqui, o pastor lá de São Francisco, né? Perguntou lá, por que tu está falando assim do teu pai e tal? Né? Às vezes, dá para fazer, como diz o filósofo aqui de Joinville, né? Não perca as oportunidades. Apareceu uma oportunidade, tem que ajudar, ou tem que pedir a alguém para ajudar. E agora, quem tem mais alguma prática um exercício que pode ajudar a gente a amar o nosso próximo? Quem que tem aí? Presbítero? Liga. SAMU. Fazer. Para ir lá. Ajuda, né?
pode fazer. Alguém está... Ah, lá em cima, Silvio. Uhum. É tudo, né? Um amor genuíno, um amor verdadeiro, né? Você queria comentar alguma coisa lá? Ali talvez faltou, né? As possibilidades físicas e as possibilidades financeiras, né? Uhum. Uhum. Ah, sim. Uhum. Várias, né? A gente está nas mãos do dono do mundo. Repete. Às vezes a gente pensa no depois, né? Isso acontece também. Alguém mais ia falar? Ah, João, não? Não? A senhora? Não é um desespero, né? Não sei o quê, de hoje, o acesso a tudo, que questão de segundo, o mundo fica sabendo. Então ali a pessoa que estava primeiro começou a usar, do jeito que o menino ficou, do jeito que o menino ficou, não parecendo só o corpo do menino, a parte de cima, em vez de ir procurar mesmo uma ajuda. Então isso ficou uma coisa bem difícil. Depois passou uma semana, coincidência, a gente estava na igreja de lição da quadrangular, e bem naquele dia seria a apresentação do sobrinho dele. E ele ia estar na frente de toda uma família. E daí a gente se reuniu na maternidade, não para fazer um culto de 7 dias, que a igreja quadrangular
quis de todo o coração dela ir atrás da pessoa que fez isso. A pessoa disse que ela não sabia o que ela ia fazer. Ela começou a mostrar para quem pudesse ver como é que estava a situação ali do menino. Então, dessa maneira, a gente faz coisas que. Eu acho que apoio, né? A gente pode dar uma palavra. Como a gente, às vezes é assim, né? A gente tem uma pessoa, às vezes não é do nosso convívio da igreja, assim, às vezes morre alguém, né? A gente fica meio assim, de ir lá e dar um apoio, de se envolver, de falar. E aí a gente vê outras pessoas que não comungam a mesma fé que a nossa e falar. E não tem uma consequência muito grande, olha. Falta o Espírito Santo de Deus te conforte, te dê apoio, que pode contar com a gente e tal. Isso é preciso a gente fazer. Né? Isso não vai ter. Então, comece dentro das suas possibilidades. O que é pequeno, comece por ali. Eu acho que Deus vai nos capacitar. Né? No caso de dar uma aula sobre como agir com o próximo, Deus vai nos dando essa capacidade. Mas a gente precisa agir. Se parar para pensar muito toda a vida, a gente não faz nada, né? O bom samaritano lá, eu acho que ele, não sei se ele pensou, né? Mas que ele agiu, ele agiu. Né? Foi isso que Jesus quis falar, né? Não pensou, ele fez. Ele fez. Ele desprendeu, né? Essa palavra que você usou lá, presbítero, foi muito boa, desprendeu. Né? A gente é muito, às vezes, muito preso, muito agir. Né? Deus vai colocar as obras diante de nós. Ok? Você também queria falar? Entendeu? Deus tocou no seu coração. Eu tive que voltar e aí eu fui. E incrível que aonde eu ia refrigerar na hora do almoço, eu não ia ter como voltar, porque eu bato ontem, então eu tenho que estar saindo todo o trabalho. E eu falei, caramba, e agora? Vou chegar lá, vai estar fechado. E quando eu cheguei, estava aberto. Fiz o que tinha que fazer, era para voltar depois, não precisou voltar. Fiz tudo ali na hora e minha vida desenrolou ali. Às vezes Deus impede a gente de Entender, né? Foi o que aconteceu. Deus tocou no teu coração. Amém por isso, né? Vamos fazer uma oração para encerrar. Vamos passar já para o presbítero Jacques, ou pode ser? Vamos já passar, já ora, agradecendo a Deus por